Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do quarto episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo o que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Se eu soubesse! Antes, porém, se você não está inscrito ou não está inscrita, eu peço que se inscreva no nosso canal e, ao final, coloque o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação deste conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. Mesmo após a chegada da holding ao Brasil, na forma empresarial, as famílias brasileiras continuaram longe desse instrumento. Enquanto grandes grupos econômicos passavam a usar a holding para a reorganização societária, o patrimônio familiar permanecia desprotegido, disperso e, em muitos casos, informal. Neste artigo, vamos explorar as razões históricas, culturais e jurídicas pelas quais a holding familiar demorou tanto a ser compreendida e adotada no Brasil. Desde a chegada dos portugueses, a terra no Brasil foi tratada como instrumento de poder político. O modelo patrimonialista lusitano se consolidou aqui sob a forma de capitanias hereditárias, aquelas faixas de terra concedidas a nobres com poderes quase senhoriais. E mais tarde, o sistema de sesmarias permitia que a coroa doasse glebas a quem se comprometesse a cultivar, mantendo o viés centralizador. Essas concessões eram muitas vezes utilizadas como forma de recompensa a militares de destaque, a membros da administração ou a aliados políticos. A propriedade da terra, mais do que um ativo produtivo, era símbolo de poder político e social. A Lei de Terras, de 1850, procurou formalizar a posse, mas apenas regularizou a concentração. A República herdou uma cultura em que as terras eram transmitidas de geração em geração sem a devida formalização registral. Muitas vezes era de forma verbal ou apenas com base em escrituras particulares. Essa informalidade dificultou a constituição de pessoas jurídicas que recebessem esses bens. Afinal, não se pode integralizar o capital social de uma sociedade com um bem que não esteja plenamente registrado, livre e desembaraçado. Foi apenas em 1964, com a promulgação do Estatuto da Terra, Lei 4.504, que o Brasil reconheceu oficialmente a necessidade de reformular a sua estrutura fundiária. A lei estabeleceu a função social da propriedade rural e buscou disciplinar o uso, a posse e a transmissão da terra, ainda que seus efeitos práticos tenham sido limitados e lentos. O modelo patrimonialista herdado da colônia continuou a prevalecer por décadas, sustentando uma cultura de concentração e informalidade que dificultava o surgimento de estruturas jurídicas como a holding familiar. Esse modelo patriarcal também impôs limites à participação feminina na gestão e titularidade do patrimônio. Ora, durante décadas, muitas mulheres sequer possuíam CPF, conta bancária ou matrícula de imóvel em seu nome. E isso reforçou a centralização de bens no nome de um único titular e dificultou ainda mais a formalização patrimonial. Por muito tempo, o chefe da família tinha, na prática, a função que hoje nós adotamos para a própria holding familiar. Tudo estava em seu nome: terras, contas bancárias, investimentos e dívidas. Com a sua morte, a família não herdava apenas os bens, mas também o caos documental e o risco sucessório. Não havia separação entre pessoa e patrimônio, entre indivíduo e gestão. E esta confusão patrimonial não era apenas aceita,
mas considerada natural. Planejamento era visto com desconfiança e discutir sucessão em vida era tido como falta de respeito. Além disso, a consolidação de uma cultura jurídica mais moderna, especialmente com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, reforçou a segurança dos registros públicos e ampliou o uso de instrumentos como contratos sociais, testamentos e escrituras de doação. Esse novo marco legal fortaleceu o papel da pessoa jurídica na proteção patrimonial e criou bases mais sólidas para o uso estratégico da holding familiar. No centro desse cenário está a diferença entre propriedade e posse, dois institutos frequentemente confundidos, mas juridicamente distintos. A propriedade é o direito real pleno, que confere ao titular 4 poderes clássicos: usar, gozar, dispor e reaver. Já a posse é a situação de fato de quem exerce algum desses poderes, com ou sem respaldo registral. Ora, em um país onde a posse foi amplamente tolerada como substituta da propriedade, o risco patrimonial esteve sempre presente. No meio rural, então, essa formalização foi impulsionada por instrumentos como o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, emitido pelo INCRA, e o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, cuja declaração exige dados atualizados de matrícula, domínio e ocupação. A integração entre Receita Federal, INCRA e cartórios de registro de imóveis tornou gradativamente impossível manter grandes glebas em situação informal. A partir dos anos 2000, quem não regularizava sua terra passava a ter dificuldades para acessar crédito, transferir bens ou formalizar sucessões. E o mesmo ocorre com o Imposto sobre as Heranças, previsto desde a Constituição de 1891 e atualmente disciplinado pelo artigo 155, inciso 1º, da Constituição de 88. Conhecido como ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ele representa um custo direto sobre a transferência patrimonial. Embora as alíquotas do ITCMD variem conforme o Estado, o seu impacto sobre as famílias com bens é significativo. Em muitos casos, herdeiros são obrigados a vender parte dos seus bens apenas para quitar o imposto. A ausência de planejamento, então, meus amigos, transforma o direito de herdar em um peso financeiro. Já a consolidação de registros públicos no Brasil também foi tardia. O sistema registral ganhou corpo apenas na segunda metade do século XX, e mesmo assim, com grandes disparidades regionais. A falta de padronização, a lentidão burocrática e a ausência de integração entre os órgãos impediram a circulação organizada da propriedade. Somente com a informatização dos cartórios, a implantação de cadastros nacionais e a maior exigência fiscal é que as famílias passaram a se ver obrigadas a organizar o seu acervo patrimonial de um modo formal. Um dos efeitos colaterais mais recentes dessa informalidade foi o surgimento de litígios e reivindicações baseadas na usucapião. Quando o domínio não estava regularizado ou havia omissão dos herdeiros quanto ao uso e à posse, terceiros e até mesmo membros da família passaram a ocupar os imóveis e buscar sua declaração judicial como proprietários. A ausência de registro, a falta de estrutura jurídica e o desconhecimento dos limites formais de cada bem contribuíram para a perda de áreas inteiras, muitas vezes sem que os proprietários sequer percebessem. A usucapião passou a ser não apenas um mecanismo de justiça social, mas também um sintoma da desorganização patrimonial familiar. E a produção rural, Piraju? A produção rural também sofreu efeitos dessa lógica. Em muitos casos, propriedades familiares mantinham atividades produtivas em escala reduzida
com baixo aproveitamento técnico e sem qualquer controle formal de receitas, custos ou lucros. O conceito de escala, que é essencial para viabilizar economicamente a atividade, era ignorado. E os encargos fiscais, trabalhistas e operacionais recaíam diretamente sobre o responsável informal da família. Ora, sem uma estrutura jurídica nem contábil, muitos imóveis produtivos tornaram-se economicamente inviáveis ao longo das gerações. Além da informalidade documental, havia e ainda há uma cultura de improviso na administração do patrimônio. Famílias resistiam à ideia de contratar contadores, advogados ou consultores para tratar do seu acervo. Preferiam manter tudo sob controle direto, mesmo que de forma ineficiente e arriscada. O Brasil conviveu por muito tempo com o mito de que o que é da família não se mistura com a empresa, como se isso acontecesse de forma espontânea. Tem que formalizar essa separação entre o que é da família e o que é da empresa. Né? Não existe essa automaticidade. E justamente essa ausência de profissionalização é que tornou tantas sucessões familiares traumáticas. Concluindo, meus amigos e minhas amigas, a holding familiar demorou a chegar ao Brasil porque o Brasil demorou a organizar sua relação com o patrimônio. Entre terras sem escritura, patriarcas absolutistas e registros despadronizados, formou-se uma cultura de improviso que ainda hoje desafia o planejamento sucessório. Mas esse cenário está mudando e na próxima semana nós veremos como a holding saiu das grandes empresas e começou a se tornar um cofre familiar. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, porque afinal, isso não se aprende na escola.